Fala galera, primeiramente uma boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o momento nem a hora que você vai estar vendo essa apresentação. Eu me chamo Augusto Fonseca e estou aqui para apresentar o trabalho de filosofia para vocês. Bom, eu e o meu grupo ficamos com o tema A Teogonia de Hesíodo e nosso grupo é composto por Adrian, por mim, Augusto, Carlos Eduardo, Daniel, Guilherme e o Kevin. Bom, esperamos que essa apresentação venha agregar muito a vocês na vida acadêmica de vocês, que vocês venham aprender um pouco mais sobre o Hesíodo e sobre essa maravilhosa obra que é a Teogonia. Beleza? Valeu! Bom, primeiramente você deve estar se perguntando, quem foi Hesíodo? Hesíodo foi um dos maiores poetas da Grécia na Idade Arcaica. Ele viveu aproximadamente ali pelo século 8 a.C. e ele nasceu na Beócia, que ficava no centro da Grécia. Mas muitos dizem, que ele ficou a maior parte de sua vida em uma aldeia chamada Ascra. Bom, muitos dizem que Hesíodo e Homero podem sim ser comparados, mas eles têm meio que o mesmo grau de importância na Grécia Antiga, por conta das obras de Homero, que foram a Ilíada e a Odisseia, se compararem muito em importância com a obra de Hesíodo, que foi a Teogonia, porque essas obras são tidas até hoje como pilares, da Grécia no mundo antigo. Além de poeta, algumas pessoas dizem, há relatos de que Hesíodo também foi um pastor. E foi quando que ele estava exercendo essa profissão que um dia musas o deram inspiração para a composição da obra dele, que é a mais famosa, que foi a Teogonia. Então, a partir deste momento, Hesíodo ele começou a se dedicar à literatura. E suas principais obras foram a Teogonia, Trabalhos e os Dias e o Escudo de Hércules ou Heracles, porque Heracles é o Hércules no romano. Então, é interessante nós destacarmos também que para Hesíodo, o heroísmo ele não se manifestava apenas nas lutas em campo aberto, tipo entre os guerreiros e seus adversários, mas ele dizia que também o heroísmo ele se manifestava na luta silenciosa e persistente das pessoas que trabalham a terra, o que exige disciplina e outras qualidades de grande valor. Teogonia é um poema mitológico que foi escrito por Hesíodo, por volta do século 8 e 7 a.C. No poema é escrita a origem do mundo dos gregos, as próximas gerações de deuses e, no final, o envolvimento dos deuses com os humanos, originando heróis. A teogonia tem a origem do mundo na realidade dos seres mitológicos. Da seguinte forma, se iniciam com 4 deuses principais que são Caos, a sua imagem é a indiferença e caótica, Gaia, a terra, Tártaro, o submundo e Eros, o amor ou desejo. Estes 4 transformam a imagem do nada ao fenômeno de surgimento e o desaparecimento dos seres. Do caos surgiram Érebo e Nix, que é a noite, e desta última nasceu Éter e Hêmera, que é o dia. Da união entre Gaia e Tártaro surgiu Urano, que é o céu, Montes, que são as montanhas, e Ponto, que é o mar, encerrando a primeira fase da cosmologia. Na segunda parte da obra, Urano deseja casar-se com Gaia, e juntos fazem 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres, chamados de Titãs. Com medo de que algum filho tomasse seu trono, cada vez que nasciam, Urano devolvia para o útero de Gaia. Ela fez seus filhos revoltarem contra Urano. Na revolta contra Urano, Cronos, que é o deus do tempo, castrou seu pai, assumindo o poder. Da esperma de Urano que cai no oceano, origina-se a deusa Afrodite. Cronos casa com sua irmã Réia e dão origem a outra geração, de Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Urano profetiza que, assim como ele, Cronos ia perder o trono para um filho. Assim, Cronos exige a Réia todos os filhos, para poder devorá-los. Ela entrega todos, menos Zeus. Então Zeus cresce e destrona seu pai, depois de várias batalhas, originando uma nova fase. Importante ressaltar que Nix teve mais do que 2 filhos. Os já mencionados Éter e Hêmera surgiram com Nix e Érebo juntos. Nix, sozinha, teve vários outros filhos, como Tânato, que é a morte, Morfeu, deus dos sonhos,
Nêmesis, que é o destino, Eris, deusa da discórdia, e as Erinias, mais conhecido como as Fúrias. Descendentes de Ponto seguiram a linhagem de monstros que habitam águas marinhas e o subterrâneo. Descendentes de Urano, a sucessão de reis divinos, como Cronos e Zeus. A terceira fase da teogonia veio depois da Titanomáquia, que foi uma batalha entre os deuses do Olimpo, que foi liderada por Zeus, contra Titãs, que foram liderados por Cronos. Zeus vence após resgatar seus irmãos. Essa luta durou 10 anos. Antes dos titãs perderem, eles usam Tifão. Vem como uma carta na manga saindo do Tártaro. Criatura colossal dos ventos fortes, provoca a Zeus um último desafio. Tifão escala o Olimpo e provoca a fuga de todos os deuses, exceto Atena, que o contém por um tempo, enquanto Zeus e os outros fugiam no Egito. Quando Tifão alcança Zeus, consegue arrancar seus braços e suas pernas, mas com a ajuda dos outros deuses, Zeus se recupera. Após muito tempo de batalha, Zeus concentra toda a sua energia em um único ponto e lança um forte raio que atinge Tifão. Tifão cai nas profundezas do Tártaro, levando os demais titãs com ele. Após ganharem a batalha, Zeus se torna o rei do universo. Importante lembrar que alguns titãs não participam da Titanomáquia, tais como Oceano, Céus, Tétis, Temis e o Prometeu. Na Erogonia, que é a terceira fase, Zeus estava estabelecido no poder, mas começam suas contradições. Através da união cada vez mais frequente de deuses imortais, formam-se a nova geração de semideuses e heróis, como Hércules, por exemplo, seu filho. Mas com medo de que seus sucessores tomassem seu poder, os deuses criaram dificuldades a seus sucessores. Assim que Hércules foi submetido aos 12 trabalhos. As fases do homem se deu como ouro, prata e bronze, respectivamente, entendendo a degeneração do homem de uma raça superior a uma inferior. Na teogonia, temos também a história de Prometeu, que foi um titã. É bom lembrar que foi um titã que não participou da Titanomáquia, então não foi embora junto com o Tifão para o Tártaro. Prometeu foi filho de Jápeto e Clímene, foi defensor da humanidade, e ele foi responsável por roubar o fogo da Héstia e dar para os mortais. Zeus, preocupado com que os mortais ficassem fortes, igual aos próprios deuses, Zeus puniu Prometeu por este crime. Deixou ele amarrado em uma rocha, enquanto uma águia comia todo dia seu fígado, que se regenerava. Temos também a Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora foi uma consequência do domínio do fogo pelos homens. Zeus fez sua vingança, criou Pandora, que foi a primeira mulher. Pandora veio à Terra junto com uma caixa, recomendada que jamais fosse aberta. Se rendeu pela curiosidade e abriu a caixa, liberando todos os males do mundo, mas a fechou antes que a esperança escapasse. Hesíodo teve uma contribuição muito impactante, tanto no campo filosófico, tanto na literatura grega. Isso porque ele, junto de Homero, foram os dois primeiros escritores a surgirem na Grécia Antiga. E principalmente a sua obra Teogonia, que fala sobre a criação do mundo, ficou muito famosa e era usada nas escolas da Grécia Antiga para as crianças conhecerem sobre a história da criação do mundo e também para aprenderem a ler. Essas obras ficaram meio que esquecidas no tempo, com o fim da Grécia Antiga, mas ressurgiram na Europa e serviram de base para os movimentos renascentistas na Era Moderna. Bom, galera, vamos então às curiosidades. A primeira curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês é sobre a obra Trabalhos e os Dias. O Hesíodo meio que direciona essa obra a um irmão dele, chamado Perses. O que aconteceu foi o seguinte: o pai do Hesíodo morre e deixa uma herança para ele para repartir entre o Hesíodo e o irmão dele, Perses. Meio que Perses ele corrompe as autoridades e os juízes locais, então ele fica com a maior parte da herança e o Hesíodo fica com a menor. Então o Hesíodo meio que usou essa obra como indireta para atingir o Perses, pela desigualdade nessa repartição da herança. A segunda curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês é sobre uma frase
que o Hesíodo ele falou no século 8 a.C. é uma frase que se aplica muito no nosso contexto atual. E a frase é a seguinte: não vejo esperança para o nosso povo, se ele depender da frívola mediocridade de hoje, pois todos os jovens são indizivelmente frívolos. Quando eu era menino, ensinávamos a ser discretos e a respeitar os mais velhos, mas os moços de hoje são excessivamente sabidos e não toleram restrições. Bom, para quem não sabe o que é frívolo, frívola, é algo sem importância, é meio que algo fútil. Então, o Hesíodo meio que faz essa relação com a juventude daquele tempo, que era uma juventude frívola, sem importância, sem princípios, sabe? Então, meio que se aplica no nosso tempo de hoje também, pois meio que os jovens hoje em dia estão querendo saber mais do que as pessoas que são mais velhas, né? E nós sabemos que isso é um conceito errado, né? Nós dizermos que nós sabemos mais, que nós devemos estar acima dos mais velhos. Então, meio que o Hesíodo falou isso no século 8 antes de Cristo, e isso se aplica muito no nosso tempo de hoje. Meio que essa desobediência dos mais jovens, né, para com os mais velhos. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Com esse trabalho, a gente pode absorver um pouco mais de conhecimento, né, sobre quem foi o Hesíodo. Hesíodo, que é junto com o Homero, eles são juntos, né, os dois maiores poetas da Grécia Antiga, da Idade Arcaica na Grécia. E mais uma vez, a gente pode concluir que o Hesíodo foi de extrema importância, assim, ele teve grande importância para a Grécia Antiga, porque era através da principal obra dele, que é a Teogonia, que os gregos aprendiam a ler, aprendiam a escrever e aprendiam um pouco mais a contestar, buscar entender um pouco melhor o mundo no qual eles vivem. Esse é um dos principais motivos pelo qual o Hesíodo foi tão importante para a Grécia Antiga, né? Porque ele ajudava para a educação das pessoas, a educação da Grécia. Então, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que através dele, você que está aí acompanhando ele, possa ter tido um pouco mais de conhecimento sobre quem foi o Hesíodo. E espero que tenha gostado. E é isso. Muito obrigado.